Amigas, amigos, estamos voltando nesse vídeo de agora a comentar os dois últimos vídeos sobre a destruição do crescimento econômico da economia brasileira. Depois de fazer uma avaliação mais demorada, conversar com especialistas, ponderar, a gente traz alguns itens que nós pensamos e consideramos importantes para uma reavaliação desse tema, que é a destruição do crescimento da economia brasileira. O primeiro item é a amarração dos laços constitucionais, que foram postos numa constituinte conversada, numa constituinte que teve um avanço, principalmente social, mas que evidentemente que colocou nos ombros do governo e nos ombros do setor produtivo um peso maior do que no momento a economia pode suportar para manter um crescimento suficiente e sonhar com o desenvolvimento econômico social. Foi como se eu tivesse um corredor e colocasse uma bola de 50 quilos na perna direita, 50 quilos na perna esquerda, e eu digo para o corredor: avance, corra. Ele, evidentemente, que não vai obter resultados que já são praticados por eles de desempenho. É mais ou menos isso que é um dos itens e talvez o principal que está amarrando o desempenho. Consequência desse fato, nós temos a falta de adequação de política fiscal. É até consequência dessas amarrações constitucionais. A política fiscal não tem praticado políticas econômicas suficientes que ajudem e dê fluidez ao desempenho do crescimento da economia. Nós não temos alcançado esse ritmo suficiente. A política fiscal é importante e toda política econômica, quando ela é implementada, ela tem um desgaste, a sua implementação. Desgaste pelos que estão no poder e o desgaste pela corrupção. Também é um peso que a gente avaliou que é nocivo. E a outra é a formação de poupança bruta, que é exatamente transformada em capital bruto. Esse capital bruto, ele é bruto porque parte é pagamento de imposto, eu diria a formação de capital líquido, se transforma em investimento. O investimento se transforma em nível de emprego. O nível de emprego se transforma em renda e arrecadação. Então é um ciclo virtuoso. Para nós obtermos isso, nós temos que tirar esses entraves que impedem um crescimento suficiente para manter uma expansão da população e melhor nível de bem-estar. E utilizar de maneira adequada as nossas potencialidades, que eu já falei tantas e tantas vezes, né, da potencialidade da economia brasileira. Agora, tem um item, que é um item consequente, que nós devemos ter um foco direto nesse item. Chama-se taxa de juros. Quando a taxa de juros cai, diz a economia, o investimento naturalmente cresce, o emprego cresce, a arrecadação aumenta e você pode ter uma política de redução tributária, porque há uma expansão de produtividade da economia. E aí você tira mais um peso de desempenho, evidentemente que o crescimento pode, com a potencialidade brasileira, explodir de maneira adequada e até espantosa para que isso aconteça. Nós estamos nessa armadilha. Essa armadilha está acima dos partidos, está acima da polaridade. É uma armadilha estatal. Se nós não encararmos
com suficiência de desempenho e de interesse, nós vamos ficar fazendo políticas fiscais inadequadas e caminhando para uma instabilidade política social. Esse é um fato que pode acontecer. A taxa de juros, veja, os senhores, o Japão, em 17 anos, agora, aumentou a taxa de juros para 0,5%, menos de 1%, depois de 17 anos. Nesse período, o Japão teve taxas de juros negativas. E o Japão foi o nosso concorrente até a década de 80, disputando qual era a economia que mais crescia no mundo. E a pergunta é o seguinte: isso não liquidou o sistema financeiro japonês? Não liquidou. Tanto é que é um sistema financeiro robusto, suficiente, mas se adequou, houve adequação a um modelo de compromisso de crescimento e ganhar na expansão de produtividade e não em números absolutos. Nosso setor financeiro é um setor financeiro, digamos, competente, que passou por momentos difíceis no processo inflacionário e que eu acho que se tiver uma política econômica que a gente consiga melhorar a nossa carta magna, que a gente consiga adequar a política fiscal, o sistema financeiro vai responder com maior desempenho, inclusive dando recursos em quantidades maiores para o setor produtivo. O setor produtivo brasileiro precisa de taxas de juros dignas que permitam um desempenho de crescimento. Com essa taxa de juros, por exemplo, de 15% nossa, torna-se impraticável o crescimento suficiente. E ao mesmo tempo que o crescimento suficiente não vem na dose correta, há um impedimento necessário, porque alguns setores produtivos vão se desmanchar por conta da taxa de juros alta. Vejo, senhores, que nós precisamos melhorar o crescimento econômico. Nós só podemos obter desenvolvimento econômico-social antes vem o crescimento econômico. Com o crescimento econômico, a polaridade ou a discussão partidária política se torna mais leve. Ela não se torna uma política, digamos, de desempenho de guerra, mas sim um desempenho de ideias. Eu acho que esse tema é bom, acho que esse tema que foi feito nesses 3 vídeos cutucou, de certa maneira, né, as pessoas que me assistem. Eu quero até agradecer pessoas do exterior, da Flórida, na Espanha, em Portugal, na Argélia, que eu fiquei surpreso, brasileiros, evidentes, mas tem dado uma cutucada boa. E eu tenho sido muito demandado por WhatsApp, até mesmo por telefone, sobre esses temas. Fico feliz porque significa que nós estamos ajudando a botar uma gotinha de água nesse oceano grande. Muito obrigado mais uma vez. Vamos buscar uma taxa de juros que dê sustentação ao crescimento. Um grande abraço, uma semana abençoada.